Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal Levante 42. Eu sou Celso Tadei e esse é mais um vídeo sobre criatividade. E o tema de hoje é imprevisto e improviso. Esse talvez seja um dos maiores medos, um dos grandes temores dos criadores. Principalmente dos criadores que estão trabalhando com um coletivo, com mais gente envolvida, né? Então, você pensa tudo, planeja, aí acontece um imprevisto e a coisa sai dos trilhos, não funciona. O que fazer? Como lidar com isso? Às vezes é tudo tão certinho, combinadinho, né? Tá tudo ali escrito como deve ser, o programado, o previsto, e a coisa desanda e não funciona exatamente do jeito que a gente imaginou, do que a gente planejou. Mas é assim, isso faz parte da vida, do nosso trabalho, da vida criativa. É realmente algo que a gente não conta, mas sempre acontece, paradoxal que seja. É interessante falar nisso, porque eu sou roteirista, e um roteirista é um cara que fica meses pensando e escrevendo um texto que será gravado, às vezes em um dia, às vezes num fim de semana, né? Às vezes durante um longo tempo, mas, enfim, há várias possibilidades para isso. Mas o fato é que o roteirista escreve durante um bom tempo e a gravação, até por questões financeiras, ela é no menor tempo possível, né? Por causa dos custos que envolvem uma gravação. Então, tem que ser tudo muito planejado, a começar pelo texto. O texto passa por várias mãos, né? Não só pelas mãos do roteirista, às vezes não é um só roteirista, né? Depois vai para o diretor, produtores, equipe criativa, equipe técnica, e volta para o roteirista, faz um segundo tratamento, faz um terceiro tratamento, até que finalmente ela está liberada para ser decupada pela produção e pela direção artística. Aquela versão final do roteiro. Então, lá, mais uma vez, é pensado cada cena, é decupado em cenários, figurinos, atores. Os atores também leem, muitas vezes também dão suas opiniões, suas sugestões. Então, tudo isso conta e é pensado e planejado para que o momento da gravação esteja assim, com tudo nos trinques. E depois de feito toda essa decupagem, né? Toda essa decupagem realizada, aí vamos para a gravação e aí acontecem os imprevistos. É isso, nunca deixa de acontecer. Mas aí a gente se pergunta, pô, aí vale a pena? A gente planeja tudo isso? Claro que vale, porque sem esse planejamento, aí vira uma... Imagina como que seria, né? Porque o planejamento dá uma segurança não só para superar os imprevistos, um imprevisto numa gravação. Sei lá, está planejado para um carrinho, para fazer aquela tomada com um carrinho. O carrinho é aquele trilho que você bota a câmera e ela vai passando assim, fazendo uma panorâmica bem bacana. Praticamente todo filme tem, toda série tem várias cenas com isso, né? Que vai passando devagarinho, assim, dando aquela sugestão de amplitude, né? Do local onde está acontecendo a cena. E aí, aquele carrinho não veio, o trilho quebrou, ou enfim, por algum motivo não está funcionando. O cara tem que improvisar algo. O fotógrafo, o câmera, o diretor, eles improvisam, eles conversam, dá aquela reunião de crise ali na hora, e aí decidem por fazer uma outra tomada, essa mesma tomada, de um outro jeito, ou cancelam a cena de acordo com o orçamento do filme, porque às vezes é uma coisa grande, uma cena com
uma locação cara, com vários figurantes, imagina, cancelar aquilo seria desastroso. E aí eles têm que improvisar uma saída. E muitas vezes a história do cinema conta, isso várias vezes, que fica melhor do que o planejado. Mas isso só é possível com o planejamento. Porque assim, aquilo dá uma base, uma segurança do que fazer e do que não fazer. Porque se você não tem nada, aí você realmente está em maus lençóis, porque você não consegue nem organizar a sua equipe, ou a equipe que vai trabalhar, que está junto com você, para combinar o que vai fazer. O improviso, portanto, ele acontece por cima de uma base, né? Quanto mais forte tiver essa base, mais tranquilo será superar os imprevistos e criar novas possibilidades, que também é possível, né? E super bem-vindo. Na música, por exemplo, nós sabemos que o choro e o jazz são gêneros muito famosos pelos seus improvisos, principalmente o jazz, né? Então, a música instrumental brasileira também é rica em improvisos. E o jazz é bastante conhecido, como eu dizia, pelos seus improvisos. Acontece que assim, o cara cria do nada? Não. Ele tem lá uma base harmônica, um tema melódico, sobre o qual o músico, o solista, vai improvisar, criando novas melodias. E na hora, o que vier na hora, diante do público, ou já lá na gravação valendo, né? Aquela música é criada e feita na hora, e um músico olhando para o outro, e é lindo de se ouvir e maravilhoso de se ver. No entanto, o cara tirou isso, né? Ele tirou daquela base criada por ele ou pelo compositor, que foi proposta ali naquele momento musical, né? O tema melódico, a base harmônica dão a sustentabilidade para o cara, para o músico, para a música se improvisar à vontade, né? À vontade, dentro daquele espaço combinado, enfim. E aí a extrapolação do combinado ou não também vai muito pela sensibilidade dos músicos envolvidos. Isso é lindo, né? Isso é maravilhoso. Mais uma vez, a história da música registra momentos lindíssimos e absurdamente inesperados com esses improvisos. Imprevistos, improvisos. Mas, então, mas assim, você ter essa base, da música, a base harmônica, o tema melódico, né? E no caso do roteiro, no caso do cinema ou da televisão, o roteiro bem escrito, bem definido, bem trabalhado e depois muito bem decupado, né, pela produção e pela direção, pelo fotógrafo, todo mundo sabendo o que fazer, tudo isso permite com que o imprevisto e o improviso sejam bem-vindos até. Acontece. E aí podem ser bem incorporados e até melhorarem o filme. E aí que eu entro no ponto da nossa criação, criaturas, criadores. Na criação, eu falei de escrever roteiro. Quando a gente está escrevendo o roteiro, a gente também vai fazer um passo a passo. E muitas vezes romance, por exemplo, é escrito assim também. Acho que em todas as artes você faz uma base, um planejamento, nem que seja na sua cabeça, mínimo, daquilo que você vai escrever. E aí você começa. No caso do roteiro, tem uma ferramenta que a gente chama de escaleta. Escaleta é nada mais, nada menos que a planta baixa do roteiro. Você não escreve os diálogos, as falas que os atores vão dizer, né, na hora da cena.
mas você descreve cena a cena. Então, você faz uma estrutura. Essa cena, eu vou começar com uma cena na cozinha, depois eu vou para a sala, depois eu vou para o jardim, vão ter tais personagens, o casal aqui, vai ter os filhos, vão ter as visitas, e vai contar essa história, e aqui eles vão brigar, aqui eles vão fazer as pazes. E assim eu vou montando a minha história, a planta baixa, como eu falei. E depois eu vou abrindo a cena, que é como a gente chama, desenvolvendo cada uma delas, para virar, de fato, o roteiro final. Bom, entre a escaleta e esse bendito roteiro final, 1 milhão de coisas acontecem. E, às vezes, me vêm ideias totalmente diferentes daquilo que está proposto na escaleta. E ideias boas. O que eu faço? Eu falo, não, estou com minha escaleta e vou seguir, e essa ideia boa eu jogo fora? Acho que não. Não seria uma boa atitude da minha parte, não é verdade? Então, eu vou mudando, modificando. Acontece que eu tenho a minha estrutura. Então, com ela, eu consigo me virar, mexer, eu mudo ali, mudo aqui. No caso de dramaturgia, quando você mexe uma peça lá no começo, o final pode se alterar também. Se você mexe no meio, o começo pode se alterar, porque todas as partes estão interligadas, né? Como, afinal, é em toda boa obra de arte, né? É um todo orgânico, onde cada parte fala, conversa com outra, né? Então, mexer na minha escaleta ao abrir uma cena é totalmente bem-vindo. Como é bem-vindo também eu ter uma escaleta para poder mexer. O que eu estou querendo falar com tudo isso é que imprevistos e improvisos fazem parte. Há quem diga até que eles são improvisos e imprevistos, são a mão do Criador colaborando com a sua criação. Então, que tal, em vez da gente olhá-los como adversários, olhá-los como colaboradores bem-vindos? Muitas vezes, aquilo que está sendo proposto pode ser mais interessante do que aquilo que era a nossa ideia inicial. Então, ficarmos abertos para essas colaborações inesperadas pode ser um segredo mágico, interessante, sabe? Que pode nos movimentar e nos deixar mais abertos a infinitas possibilidades que aquela sua obra está propondo. O Alan Watts, naquele livro Tal, O Curso do Rio, ele fala sobre a escrita chinesa. E como a escrita chinesa, e tem um ramo da escrita chinesa que é uma obra de arte. É escrita, são palavras, mas, ao mesmo tempo, os ideogramas, eles são belos. E há toda uma arte em desenhá-los ou escrevê-los. É algo entre desenhar e escrever, né? O ideograma chinês. Muito interessante isso. Então, esse desenho com o pincel ancestral lá deles, Alan Watts conta que não existe o erro. O erro, porque, por exemplo, o cara vai fazer imagina assim, um traçado, né, curvo, né, assim, fluido, como são os ideogramas, muitos deles, né? Então, às vezes, sei lá, não vai exatamente como o cara imaginou, mas não é como o cara imaginou. Aí é que está. É como o cara flui, como o cara, a mão dele já está no curso do rio, como é o título do livro. Já está, então não tem certo e errado no curso do rio. Esse rio devia ser assim, não devia virar para a esquerda, devia virar para a direita. Então, esse certo e errado é um ponto de vista mental, de pré-concebido, que nem sempre
pode ser cabível para a obra de arte, para a obra da natureza, não é? A gente não tem o certo e o errado quando olha uma árvore. Outro dia eu estava olhando a árvore, estava conversando com a minha mulher sobre isso. A gente às vezes é tão diferente, tem umas tortas e umas que são retinhas. E aí eu estava brincando com ela, será que as certas são as retinhas? E aquela outra que tem até umas corcundas, assim, umas verrugas de madeira, né, na raiz, umas coisas mais diferentes. E você começa a olhar um ponto de vista de árvore e falar: uau, que beleza! Se você ficar num ponto de vista urbano, né, certinho, do homem que gosta de categorizar as coisas, e a gente faz aquele desenho da árvore assim, aquela é uma árvore perfeita, e deixa de ver a beleza, a força, o poder daquela outra árvore. E cada uma é de um jeito, né? Cada uma com as suas imperfeições perfeitíssimas, que não tem nada de imperfeição. Então, o ato de criar é brincar com esse improvável, é brincar com as possibilidades que nos são apresentadas, é estar atentos. Afinal de contas, quanto mais presente eu estou, mais atento aos sinais estarei. Então, e atento aos sinais e presente, eu posso usar tudo ao meu favor. Imprevistos e improvisos. Agora, será que eles existem de fato? Ou agora podemos chamá-los de presentes?